Boa noite, alunos. Estão bem-vindos a mais uma aula, tá? Então, agora a gente vai começar, ok? Hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre os conteúdos, porque hoje a prova vai ser postada na plataforma, ok? Então, assim que eu finalizar a aula aqui, a prova já vai estar disponibilizada na plataforma, tá bom? É, Então, vamos lá. Eu falei, então, recapitulando, né, todo o conteúdo que nós estudamos. Nós temos a norma culta, falamos um pouquinho sobre a norma culta. O que que é a norma culta? É a norma padrão. É a norma que implica o quê? A correção gramatical, né? É a norma certa, né? A ser seguida. E dentro da norma certa, nós temos aí tanto a linguagem escrita como a falada, né? Então, a norma culta, ela vai criar uma padronização da língua, ok? Então, ela vai refletir na modalidade escrita, revelando o grau de rigor e vai fazer a correção gramatical. Então, ou seja, usando-se a pontuação corretamente, acentuação, as classes gramaticais, o uso da sintaxe, tudo corretamente, ok? Então, a norma culta, né, ela vai aí ditar as regras para que não sejam faladas de forma errada, né? Então, nós temos lá, no caso, o está, no uso do está. Então, a gente tem que evitar abreviação e não tá, para e não pra, você e não ser. Então, tem que entender bastante, né? Então, o uso correto, eu quero ir contigo, tu vais a que horas, né? Ao invés de como você tá, como você está. Tudo bem com você? Correto? Tudo. E aí? Como você tá? Incorreto. Então, a gente tem linguagem formal e informal. A formal é o quê? É a linguagem que mais se aproxima da norma culta. É a linguagem correta. Então, como você está? Então, nós temos aí linguagem formal. Agora, se eu digo como você tá, eu já estou utilizando a linguagem informal, a linguagem do dia a dia. E essa linguagem formal, ela não é, de acordo com a norma culta, que deve ser utilizada. Depois nós falamos um pouquinho sobre as variações linguísticas, né, as variedades que nós temos aí. Dentro da variação, nós temos a diacrônica, que é passada que é uma variação histórica. Temos também as tipos de variações regionais, dependendo do ponto geográfico que você está. Falamos também sobre a social diastrástica, que é aquela no meio social onde você se encontra, você vai fazer a escolha da melhor linguagem a ser utilizada, formal quanto a informal. Então, aí, linguagem informal, considerada menos prestigiada e culto, usado quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação em situações descontraídas. Então, fala, beleza, rola o cinema, senhores, sejam bem-vindos. Linguagem informal. A formal é considerada a mais prestigiada e culta. Exemplo, bom dia, tudo bom com você? Querem ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você o viu? Depois falamos um pouquinho sobre a linguagem oral escrita. Nós temos aí que prestar atenção bastante na linguagem escrita, que é diferente da oral. A oral a gente tem vários tipos de comunicação e a escrita não. Na linguagem oral a gente tem a comunicação corporal, a comunicação facial, os gestos. Então, dá para a gente entender melhor do que a linguagem escrita, porque a linguagem escrita a gente só tem um papel e uma caneta ali. Então, ela tem que ser bem elaborada para que não haja erros de concordância, né? Do entendimento mesmo.
Depois nós falamos aí um pouco sobre a gramática. Dentro das classes, nós estudamos o substantivo, que são as classes de palavras variáveis, que nomeiam objetos, pessoas, fenômenos, né? Então, nós temos aí, nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades. Dentro do substantivo, eu tenho o comum, que designa todos os seres de uma mesma espécie. Temos o próprio, que designa a seres de forma particular, exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê. Então, é aquele nome de pessoa, né? Como nós dizemos, é o próprio. O concreto é aquele que designa seres que existem independentemente de outros seres, né? Então, são aqueles que designam, né? Seres do mundo real, do mundo imaginário. Então, seres do mundo real, homem, mulher, cadeira, cobra, etc. Ou seres no mundo imaginário, como Saci, Dago, Fantasma. Depois, o abstrato, que refere-se aos sentimentos, qualidades, estados, que dependem de outros para se existir, como vida, rapidez, viagem. Viagem é uma ação. Então, viagem para a viagem acontecer depende de uma pessoa. Para a saudade acontecer, depende do ser humano para sentir saudade. É por isso que ele é considerado abstrato. O coletivo, que vai, né, de uma coletividade aí, que vai designar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Dentro nós temos aluno como classe, né? Então nós temos a classe ali como o substantivo coletivo, referindo-se a aluno. Abelha, um enxame, né, referindo-se a abelha. Depois nós falamos sobre o artigo, que é a palavra que antecede o substantivo. Substantivo. Dentre os artigos nós temos os definidos, que são os, as, e os indefinidos, que são uns, umas. Falamos também sobre o adjetivo, que é a palavra que qualifica o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição. Exemplo, amor. Materno. Materno quer dizer, está referindo-se ao amor. Momento feliz. Feliz refere-se ao momento. Então, feliz aqui é o adjetivo. Numeral. A gente tem a palavra que em quantidade, em ordem, fração, multiplicação, né? 3, 2, segundo, dobro. Dentro dos numerais, nós temos o cardinal, que expressa a quantidade exata, o ordinal, que significa ordem, o multiplicativo, que é aumento proporcional, como triplo, dobro, quinto, o fracionário, que é diminuição proporcional, como terço, meio, metade. Falamos também sobre o pronome, que indica as pessoas do discurso. Ele é utilizado para substituir o substantivo ou atribuir-lhe. Então, nós temos dentro dos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. Temos pronomes pessoais no caso reto. Os pronomes, eles vão indicar a pessoa do discurso, tá? Quem se fala, né? De quem se fala. Então, nós temos uso caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O do caso oblíquo, ele vai ser complemento do verbo. Então, vai aparecer junto com o verbo, tá? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, olha, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco. Então, nós temos substituem substantivos e complementam os verbos, ok? Então, substitui os substantivos e complementam os verbos. Então, está comigo seu caderno. Comigo está comigo. Possessivo. Exprime posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nosso, vosso, vossa. Então, sempre tem uma posse de alguma coisa. Então, é minha caneta, seu caderno, nosso, nossa sala. Ok? Alguma dúvida? Eu vou prosseguir. Se não há nenhuma dúvida, ok? Demonstrativos. Os pronomes são utilizados para indicar a posição de alguma coisa. Então, esse, aquele, aquela. Isso, aquilo são as invariáveis. E este, esse, aquele, aquela são as variáveis.
Lembrando que temos que prestar atenção na posição que esse objeto ou pessoa está, né? Então, o objeto está próximo da pessoa, esse é essa. O objeto está distante da pessoa que se fala, esse é essa. O objeto está totalmente distante, então aquele, aquela, aquilo, ok? Temos os indefinidos, pronomes definidos com algum, alguma, nenhum, nenhuma, pouco, pouco, né? São aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de uma maneira vaga. A gente não sabe a quantidade exata, né? Depois, os relativos, que são aqueles que referem a um termo já dito anteriormente. Esses termos podem ser substantivos, adjetivos, eles vão ser utilizados para evitar a repetição. O qual, a qual, os quais. Então, ele é para referenciar a frase ou alguma coisa que eu já disse anteriormente. Exemplos, temas sobre os quais o que? Os temas, como eu já disse lá, né? Para eu não precisar repetir. Os temas sobre os temas, ficaria assim se eu não usasse, né? Mas como eu estou usando relativo, ele vai substituir essa repetição, né? De novo, fomentando o que eu já disse anteriormente. Interrogativos são indefinidos usados de maneira direta ou indireta. Quanto custa, maneira que, quem, qual, quais e quantos. Então, eu tenho de forma direta quanto custa a entrada para o cinema e tem informe quanto custa a entrada para o cinema, maneira indireta. Então, geralmente, de maneira indireta, ele vai aparecer no meio da frase, ok? Falei sobre os pronomes de tratamento também, que são maneiras respeitosas, né, de dizer. Então, a gente tem aí você, Vossa Excelência, Vossa Majestade. Então, Vossa Excelência eu utilizo para pessoas de carreira pública, né? Vossa Excelência. Vossa Majestade eu uso para rei e rainha. Então, tem todo aí um... Não vou aprofundar muito, mas tem, são vários tipos de pronomes de tratamento que são utilizados para determinadas coisas. O verbo é a palavra que expressa ação, né? Temos verbos de ligação, fenômenos meteorológicos, e os verbos são, a maioria das vezes, vão se flexionar em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, ele pode indicar ação, estado, fenômeno, ocorrência ou desejo. Advérbio, ele modifica o verbo invariavelmente. Ele é a palavra que modifica o verbo. Ou outro adjetivo, outro advérbio de toda uma oração. Então, ele vai modificar alguma coisa. Sempre lembre assim. Advérbio modifica a palavra, uma outra palavra, né? E essa palavra pode ser um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Ele canta bem. No caso aqui, ele está modificando o verbo cantar. Bem é o advérbio que modifica o verbo cantar. O muito bem, ele vai modificar o advérbio bem aqui, tá? Então, esse muito também é um advérbio. Então, muito bem, um advérbio que modifica outro advérbio. Muito bonita, um advérbio que modifica um adjetivo bonita. Realmente, o advérbio que vai modificar toda uma oração. O que é oração? É uma palavra que tem verbo. Palavra não, desculpa, é uma frase que tem verbo. Locução adverbial, eu tenho aí duas palavras com valor de advérbio. Então, é uma preposição, às vezes juntada com substantivo, adjetivo ou advérbio. De repente, silêncio, com certeza. Então, temos as classificações, vocês podem ler a apostila de vocês depois, né? De modo, intensidade, lugar, tempo e outros. Vamos para a preposição agora. A preposição, ela é utilizada para conectar frases, ok? De maneira subordinada, né? De subordinação. Então, sempre uma palavra, ela vai ser subordinada à outra. Então, vem antes a palavra por essa subordinada à outra. Então, a preposição é, no caso, a posição antes, né? Que vai vir antes de uma palavra. Dentro temos as preposições essenciais, que são aquelas que guardam o seu valor de preposição, sua essência, que não tem mudanças, né? A ante, após, contra,
contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre. E tem os as acidentais que não são preposições, mas funcionam como preposições. Exemplo, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, segundo e visto. Então, essas palavras não são preposições, mas funcionam como. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Conjunção. Conjunção liga duas orações estabelecendo-se relação. Então, exemplo, aqui eu tenho o e ligando dois, né, substantivos, e no caso aqui ele dá uma ideia de adição. Pedro entrou mais, Maria saiu, ó, uma outra ideia. Então, eu tenho aqui uma conjunção. Todos viram que Maria saiu, ó, que Maria saiu. Interjeição é a palavra que exprime estados emotivos, emoção. Viva, uva, socorro, perdão. Então, todas ele tem um estado de admiração, exaltação, alívio, interjeição. Alguma dúvida a respeito de morfologia? Alguma dúvida a respeito de morfologia? Posso ir para a unidade 3, então? Lembrando, gente, que a prova ela vai contemplar todos os conteúdos. Não todos, né? Mas vai contemplar alguma coisa de cada unidade. Então, assim, vão ser 10 questões, mas vocês têm que estudar toda a unidade, toda a apostila, ok? Não. Na unidade 3, nós falamos sobre a ortografia e a acentuação, né? Que são muito importantes também para desenvolver do texto. A acentuação, né? Nós temos lá como aí depois que você falar sobre a separação silábica, que é a divisão silábica, marcada por hífen. No acento, nós temos a acentuação gráfica, que é representação visual, ou seja, acento agudo, acento grave, tio. Todas as palavras em português só têm um acento. Órfão, né? Exemplo, só tem um acento, no caso, na primeira vogal, pois o tio não é acento, tá? O tio, na verdade, é um índice de nasalização, tá? Acento tônico é a pronúncia mais forte, é a sílaba mais forte. Depois nós vamos classificar essa sílaba. Então, classificamos a última sílaba como oxítona, a penúltima, né? Então, nós temos lá a paroxítona como a penúltima e a proparoxítona como a antepenúltima, ok? Então, última, no caso aqui, oxítona. Então, urubu, parabéns, avó. Avô, avô, avô. Então, é a sílaba última mais forte. As regras das oxítonas são acentuadas. As oxítonas terminadas em a, as, es, o, os, em es. Aqui lembrando que a pode ser no final de a ou as, tá? Então aqui é a ou as, e ou es. Então eu posso acentuar oxítonas terminadas em essas com essas palavras. Se não for, não acentua-se, ok? Depois, ó, sofá termina com A, vovó com o em. Então, acentua-se, são acentuados oxítonas, terminadas também de tombo aberto. Se terminou em el, ei ou oi, também são acentuados. Formas verbais também com pronomes lá, lo, também são acentuadas, no caso as oxítonas. E é isso, nós temos 3 regras para a acentuação de oxítonas. Se não tiver essas 3 regras, eu não posso acentuar. Ok? Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, nós temos aí mata, rádio, história. Então, a penúltima. Qual que é a penúltima? Se eu tenho a última, eu tenho a penúltima. Então, a penúltima é história, é a do meio. Tória. Amigo, amigo. Vírus, vírus, vi. Ok? Mesmo que só tenha 2 sílabas, ela vai ser a primeira. Ok? Porque a última, nesse caso, é oxítona. Regra de paroxítonas.
Ao contrário, ó. Você tem que gravar isso. Oxítono, acentue-se as paroxítonas terminadas em, ó. É a mesma coisa. E aqui ao contrário, ó. Nas paroxítonas acontece ao contrário. A gente não vai acentuar as paroxítonas que são terminadas em as, es, os, em, es. Então, e o resto a gente vai acentuar. Então, a plateia, não posso acentuar, termina com A. Debilóide, não posso acentuar porque termina com E. Enjoo também. Homem também não posso acentuar. Então, todos que são terminados nessas aqui, não posso acentuar. Ok? O que são oxitose terminadas em? Quer dizer que a palavra, sendo paroxítona, termina em. Ok? Então, ela termina com A. Mas ela é paroxítona por quê? Plateia. A minha sílaba mais forte é o TEI. Teia. Mas, no caso, eu avalio o final mesmo. Dois. Não se acentuadas as paroxítonas que a sílaba forte é o de tom aberto. Então, ser heróico. Qual que é a sílaba forte de tom aberto? Oi. Então, não posso acentuar. Assembleia. Se aparecer o ei aqui, não posso acentuar. Tá? Na paroxítona. Três. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas de tom crescente ou decrescente. Então, se eu tenho fácil, que é de tom crescente ou decrescente? Então, tem que prestar atenção aqui, ó. Cadê eles? Então, o ditongo, crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Dois encontros de duas, se eu tenho encontros de duas vogais, de tom. Se ele é crescente, vai de acordo com o que eu falo, né? Da forma como eu falo, da intensidade. As demais palavras são acentuadas, como cadáver, alvo, bíceps, lápis, árvore, traje. Proparoxítono só tem uma regra, né? Como eu já disse, é a antepenúltima, né? Então, é véspera, então, antepenúltima, máximo antepenúltima. Todas são acentuadas, ok? Nesse caso. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação das sílabas? Então, tem palavras monossílabas. Quais são as palavras monossílabas? Só tem uma sílaba, né? Só lei uma vez. Então, ó, pé, só, vez, trem. De sílaba, duas sílabas. Café. Trissílaba, abdômen, três. Abdômen, seringa. Polissílaba. Eu tenho mais de três. Então, ó, inflamação, quatro, polissílaba. Então, eu tenho quatro ou mais. Divisão silábica. Então, a gente não se separa de tom com tritom, tá? Então, o que é ditom? Encontro de vogais. Então, a gente não vai separar ditom e nem tritom. Nem conto de duas e nem conto de três. A gente não vai separar. Eles vão ficar juntos, na mesma sílaba. O dois, eu não vou separar consoantes terminadas em R, R ou L, ok? Então, exemplo, eu tenho duas consoantes que aparecem R ou L, eu não vou separar. Encontros consonantais, ou seja, encontro de duas consoantes. Exemplo, claridade. CL, pareceu L, não posso separar. E assim também acontece com pneumonia, que é uma exceção. Não vou separar os dígrafos, esses dígrafos aqui, CH, LH, NH, não separo. Não separo os hiatos, tá? Hiato, se aparecer uma vogal separada no meio da sílaba, eu não posso separar. Quer dizer, eu não posso juntar, né? Eu tenho que deixar separado. Eu posso separar as letras dos dígrafos. Então, ó, ferro, desses dígrafos aqui eu posso separar. RR, SS, C, SH, XC ou XS, eu posso separar.
Alguma dúvida sobre a parte de acentuação? Não vou continuar. Encontros vocálicos entre um de duas vogais ou uma vogal e uma semivogal. Qual que é a semivogal? É I ou U. Então, eu posso ter um encontro de A e ou U com I ou U, ok? De tom, encontro de uma vogal com uma semivogal, tá? Então, eu tenho I ou U. Então, pai, peixe, azeite, água e ai. O hiato é duas vogais pronunciadas em sílabas separadas, como eu disse, né? Ele fica separado na sílaba, ok? Então, eles se separam, eles não ficam juntos. O tritongo é conto de uma semivogal com uma vogal a semivogal. Exemplo, Uruguai. Então, o Uruguai, deságuem, a mesma coisa. Iguais. Nesse caso, eles não são separados, tá? Então, eles não são separados. Exceção do hiato. Os hiatos com vogais repetidas não são acentuados. Então, vogal, se apareceu a, o, não são acentuados, ok? Só uma exceção. Alguma dúvida? Posso ir para o hífen? Então, vamos falar um pouquinho sobre o hífen. No hífen, né, o hífen é utilizado para se formar palavras, para dividir sílabas, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. Regrinhas. Não se usa hífen para unir vogais diferentes. Então, se eu tenho vogais diferentes, como autoestrada, vai ficar normal, porque eu tenho auto, que é uma palavra, que termina em O. E eu tenho estrada, que é uma palavra que começa com E. Então, eu não vou separar, tá? Porque são vogais diferentes. Não, a mesma coisa acontece com as consoantes, eu não posso separar consoantes diferentes. Não uso hífen para unir consoante com vogal, então se eu tenho consoante com vogal, tipo hiper, que é uma palavra, né? E ativo, que é outra, hiper termina com R, R é uma consoante, ok? Lembra das vogais? A, E, ou U, consoante são as outras letras. Então, eu não posso unir, eu tenho que unir hiperativo, eu não posso separá-los, porque aqui eu tenho hiper terminando com R e o ativo terminando com A. Então, não uso o hífen para unir consoantes com vogal, ok? Uso hífen para separar vogais iguais, como micro-ondas, micro-organismo, autoobservação. Uso hífen para separar consoantes iguais, RR aqui, ó, super romântico, hiperresistente. Uso hífen com prefixo pró, pés e pós. Presta atenção aqui, ok? Pós-graduação, usa-se hífen pré-natal, pró-vida com pró, pré e pós, ok? Uma outra coisa importante, se o meu segundo elemento da frase começar com R ou S, eu vou duplicar. E ele vai aparecer junto, ele não vai ser separado por hífen, tá? Então, ó, presta atenção. Mini saia. O correto é mini saia com dois S. Ultrassom com dois S. Por quê? Mini é uma palavra. Se logo no início de outra palavra começa com S, então eu já tenho que duplicar esse S e deixar junto. Eu não posso separar por hífen, tá? Ultrassom, mesma coisa. Eu tenho a primeira palavra ultra e segunda som. O som começa com S aqui, ó, segunda palavra. Então, se a segunda palavra começa com S, logo eu tenho que colocar um S e deixar junta. Então, minissaia, ultrassom, antissocial, antirracista, antirracista, antissuficiente, todas têm repetição de consoantes, ok?
Aqui eu tenho outras ali, ó. Não se usa hífen para separar palavras compostas por elementos de ligação. Então, elementos de ligação eu tenho de, a, com, né? Então, eu não posso usar hífen. Se não houver elementos de ligação, como aqui de, a, com, eu tenho que colocar hífen, tipo arco-íris, guarda-chuva, vaga-lume, ok? Não podemos usar hífen em locuções com palavras repetidas, como dia a dia, corpo a corpo, face a face. Exceções do hífen. Palavras com hífen. Arco da velha, mais perfeito, cor de rosa. Aí entra essas palavras aqui também, reco, reco, glu, glu, blá, blá, né? No caso era, né, era para estar aqui embaixo. Palavras com hífen de espécies zoológicas também, elas também apresentam hífen, ok? Antes de palavras com H, a hífen. Se eu comecei higiênico, papel, ó, no caso aqui, anti-higiênico, eu tenho a palavra antes higiênico. Se a palavra, antes da palavra com H, a hífen, né? Então eu tenho que colocar o hífen. Então, ó, anti-higiênico, circo-hospitalar, contra-harmônico. Não se usa hífen para formações que contêm des e in, nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Exemplo, desumano. Humano era uma palavra com H antes. Mas se eu usei o des e ele perdeu o H inicial, então eu não vou usar o hífen. Ok? Perdeu o H. Por que perdeu? Porque não tem mais aqui o H, então eu não vou colocar o hífen. Ok? Palavras que perderam noção de composição também, girassol, manda-chuva, pontapé, sem hífen, ok? Então tem que memorizar, ok? Pulando a parte de translineação, isso aqui era só uma dica, né? Uma translineação, tem aula gravada disso. Não é o conteúdo, não tem conteúdo para prova, mas eu vou passar essa. Não cai na prova também essa parte de translineação, tá? Agora aqui. Prefixos bem e mal, palavra iniciada por vogal I ou H, a hífen. Então, tem que prestar atenção com bem e mal, iniciada por vogal ou H, a hífen, tá? Nas palavras compostas com advérbios bem e mal, na qual a palavra começa com um soante, ocorre a junção. Então, mal posto, mal criado. Por quê? Ela bem e mal, porém a segunda começa com consoante. Então, posto, criado, mandado, bem feito, bem querente. Então, vão ser juntados. Atuando como exceção, o advérbio bem pode se manter autônomo, inclusive em palavras começadas com consoantes. Então, tem que memorizar, porque tem palavras que a gente tem o hífen e tem palavras que a gente não tem o hífen. Exemplo, bem posto, né? Então, ó, a gente tem o bem, ok? Então, professor, mas é com bem e começa com consoante. Sim, mas em português nem tudo mudou. Então, tem que memorizar, ok? Gente, um minutinho para terminar a aula e a gente vai voltar no mesmo link, tá? Professora, boa noite. Já tem uma data para essa prova?